Se tu é professora de educação infantil e já te sentiu insegura diante de uma criança que parece que precisava de algo mais, mas tu não sabia exatamente o que, esse vídeo de hoje é para ti. Aqui a gente não vai antecipar diagnóstico, mas a gente vai afinar o nosso olhar. Ele é um vídeo para te ajudar a identificar a necessidade de apoio especializado, mas com responsabilidade, ética e intenção. Eu sou a Angela Aline, eu sou especialista em educação inclusiva e esse canal aqui é um espaço para quem acredita de fato que a educação inclusiva precisa acontecer na prática, mesmo com todos os desafios do dia a dia. Aqui tu vai encontrar conteúdo prático, reflexivo e que respeita a infância e também que te fortalece enquanto professora. Para te ajudar a entender tudo com mais clareza, eu organizei esse vídeo de hoje em 4 tópicos. O AE é um direito, não um favor, né? Para lembrar do que realmente está em jogo quando a gente fala de apoio especializado. O segundo tópico são os sinais que a criança pode se beneficiar do AE, né? Para te ajudar a identificar com cuidado e sem precipitação quando algo merece de fato atenção. O terceiro tópico é o papel da escuta e da observação docente e por que a nossa escuta que abre os caminhos para a inclusão. E o último tópico é como conversar com a equipe pedagógica e também as famílias sobre isso, né? Para que a ação não fique só em ti, mas que ela se torne parte de uma rede. Bom, então vamos lá começar. Estou aqui com a minha colinha com os tópicos para não esquecer de nenhum ponto para a gente estar discutindo. Então, o primeiro a abordar que o AE é um direito e não um favor. O AE ele não surge de repente na educação. Ele é fruto de uma caminhada de luta, né? E é uma conquista da educação especial a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Então, em 2008 que ele aparece pela primeira vez na legislação. E a gente tem investimento mais intenso nele a partir de 2011. Só que só em 2015 que a gente vai ter as diretrizes organizacionais, né, de fato voltadas para a educação infantil. Desde lá a gente tem uma lacuna, né? A gente precisava de mais orientações, de mais investimentos, mas isso é assunto para um outro momento. Voltando, né? Por que o AE é um direito e não um favor? Ele é um direito, então, dessa criança, desse aluno com deficiência que está numa escola comum. E ele serve tanto para ser um suporte, porque ele é um serviço educacional, né? Ele é para ser um suporte tanto para esse aluno que necessita dessas adaptações, dessa diminuição ou total escassez das barreiras existentes nesse espaço, bem como também para ser um apoio para o docente, né? Porque a grande maioria dos professores no Brasil não possuem uma formação voltada para a educação inclusiva, só que a grande maioria também tem alunos público-alvo da educação inclusiva. Então, surge daí essa necessidade de ter um professor especializado nesse assunto para ser suporte, orientar, auxiliar na questão de adaptação, né, de espaços, de recurso, de questões pedagógicas na intervenção com essas crianças e com esses alunos. É importante esclarecer que o AE nunca vai substituir o ensino comum ou então as propostas, né, lá da educação infantil, o estar na turma. Por isso a importância do AE acontecer no contexto da turma na educação infantil, como a gente já conversou em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas o AE ele sempre vai ser complementar ou suplementar. E aqui, só um parênteses, há uma lacuna significativa por vezes no AE, tá? Das crianças com superdotação e altas habilidades, porque geralmente são crianças que tendem a não dar tanta demanda e não têm, por vezes, garantido esse direito que é seu. Outro ponto importante para a gente pensar o AE dentro desse lugar de direito e não favor e dentro da educação infantil é desmistificar a ideia, por vezes, de que tá cedo demais para se pensar em AE, porque isso não existe cedo demais, porque
olhar para essa criança, dar condições para ela se desenvolver, dar condições para ela de fato estar no espaço, nos contextos inseridas, nas relações, participando, isso é cuidar. E cuidar é fator indissociável na educação infantil, cuidar e educar. Então, tá atento a isso é importante, porque não no viés de diagnosticar. A gente não quer esse lugar. Não quero que vocês saiam olhando para as crianças e procurando, ela tem isso, tem aquilo, isso não cabe. Isso não cabe a gente. A gente é professora, né? Quem vai diagnosticar, quem vai dizer se tem algo ou se não tem nesse desenvolvimento e dar um nome que para nós não vai fazer diferença, mas se isso for acontecer, vai ser outro profissional, né? A gente é importante olhar para essas necessidades das crianças com um nome ou sem um nome, com um laudo ou sem um laudo, e ver o que ela precisa. Quando a gente percebe questões importantes na primeira infância, percebe questões importantes que já são sinalizadas desde quando é um bebê, a intervenção precoce, ela é fundamental. Ela faz diferença no desenvolvimento das crianças. Ela oferece mais oportunidades. Então, é importante nesse sentido. E o AE entra aí. É importante eu deixar claro isso porque, às vezes, por medo, por falta de conhecimento ou até mesmo por uma insegurança institucional, né, as pessoas preferem não falar sobre essas questões. Só que, veja, isso vai num caminho oposto do que é a educação inclusiva. A gente precisa sim olhar para as diferenças, para dar condições para o que realmente acontece ali e se passa ali. A gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo é igual, porque nós não somos todos iguais. A gente não pode partir do pressuposto de igualdade, porque nós precisamos de coisas diferentes para necessidades diferentes. Então a gente vai olhar sim para isso, a gente não vai ignorar quando existe. A gente não vai sair criando o que não existe, vendo pelo em ovo. Mas quando existe, a gente não pode ignorar isso. É direito da criança, né? Ter um outro profissional ali apoiando, ajudando esse professor, pensando em estratégias. E isso é cuidado. Vamos para o ponto 2, então, que são os sinais de que a criança pode se beneficiar do AAE. Ai, Ângela, mas o AE, então, é só para o público-alvo, certo? Para pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que é o que diz na lei, né? Então, aí entra questões do autismo e tal, ou pessoas com altas habilidades. Isso é o que está na lei. Esse é o público-alvo do AE, certo? Certo. Mas, então, eu preciso ter um laudo, eu preciso ter esse diagnóstico para essa criança ter acesso a AE, certo? Errado. Não precisamos, tá? E isso é extremamente importante quando a gente vai falar desse lugar aqui, do chão da educação infantil, porque é uma etapa da vida onde a gente tem muita possibilidade, tem muita coisa em aberto, então por vezes também não é nem interessante a gente já sair rotulando, né? Claro que tem todos os recortes sociais, né, institucionais, que o diagnóstico por vezes é extremamente necessário para dar acesso a direitos dessa criança. Então, sim, ele é bem-vindo para isso, né? Para que essa criança possa ter atendimentos importantes necessários para esse desenvolvimento dela, mas não para a gente carimbar essa criança, tá bom? Veja bem, que eu quero que fique bem claro que esses sinais, eles não indicam um problema, mas eles podem sinalizar sim uma necessidade de apoio adicional, tá? Então, o olhar da professora também nunca, jamais vai substituir uma avaliação clínica, né? Porque cada um no seu quadrado, mas o olhar da professora, ele é fundamental no processo educativo. Tá? Também não vai ser o outro lá no quadrado dele que vai invadir o nosso quadrado. Então, cada um no seu quadrado, ok? Só que nessa etapa da vida, por muitas vezes a gente vai estar em investigação.
Esse é o termo que a gente utiliza aqui na minha região. Se na tua região se utiliza outro, já me fala aqui para eu saber nos comentários. Mas o que significa quando está em investigação? Essa criança está fazendo acompanhamento com a psicóloga está avaliando, essa criança começou atendimentos com a neurologista, né? Tá em avaliação. Então, tá em investigação. Essa investigação parece, né? Aquilo, deixa eu ver o que tem aqui. Mas é nesse viés. E enquanto essa criança está nesse processo, que por vezes pode se levar muito tempo, a gente lá na escola vai fingir que nada está acontecendo, que não existe uma necessidade diferente ali? Não. E sabe por que essa criança aí tem direito ao AE e tem direito sim desse professor estar junto contigo lá na sala, pensando, te apoiando, te auxiliando a refletir, a olhar, a observar? Porque a própria lei fala que um parecer pedagógico sustenta o atendimento no AE. Veja, parecer pedagógico. Por quê? Lembra que eu falei lá no início do vídeo? É um serviço educacional. Então, o teu olhar enquanto profissional, teu olhar enquanto professora, pode estar elaborando um parecer pedagógico, falando, né, com registros, deixando claro situações, expondo as intervenções que já foram feitas. Eu tenho um e-book sobre como a gente pode estar olhando e registrando com ética, intenção e responsabilidade, pontos a serem observados. Se isso te interessa, lá na minha página no Instagram tem um destaque, tu pode estar olhando mais sobre ele. E é esse parecer pedagógico que vai garantir o acesso dessa criança ao atendimento educacional especializado. Tá, mas, Ângela, mas o que exatamente, né, eu poderia estar entendendo que seria importante ser observado para essa criança, então, começar a pertencer ao público-alvo do AE na minha escola, lá na minha realidade? Elenquei aqui algumas coisas, tá? Por exemplo, dificuldade persistente de interação com outras crianças. Tu vai observar, lembra que eu falei? Observar com intencionalidade, com ética, registrar isso. Se não é tu observar um dia, uma semana, né? Tu vai ver que ao longo do tempo isso vem se repetindo em diferentes situações, porque isso é importante também. A criança pode se comportar de uma determinada forma contigo, por exemplo, no turno da manhã, de um jeito, à tarde, ela pode ser outra criança com outra professora. Então, isso já nos dá pistas importantes que, bom, talvez não haja algo em jogo no desenvolvimento dela, talvez seja algo da relação, talvez seja algo do contexto, do momento, do ambiente, não sabemos. Mas, quando isso é persistente, ligamos um sinal, tá? Quando há barreira significativa de comunicação, e quando eu falo barreira significativa de comunicação, eu não tô falando de fala, tá? Pensando em educação infantil, a criança tá com 3 anos, ela não fala ainda, ela não tá falando direito, fala tudo errado. Não é desse lugar que eu tô falando de inserção de linguagem, quando nem verbal ou não verbal há essa comunicação. Há algo em jogo ali, a gente percebe, né? Quando não há intencionalidade de se comunicar com o outro, de interagir com o outro, isso é outro ponto importante a ser aceso aí. Né? Reações muito intensas a estímulos sensoriais, ao toque, ao cheiro, ao som, né? De forma exacerbada, né? Então, tudo isso tu vai ir analisando, lembra, de forma persistente. Não é que aconteceu uma vez, que aconteceu duas. Não é porque aconteceu numa situação, uma criança daqui a pouco ela pode detestar balão, né? E é algo dela, uma característica dela, não significa que ela tenha algum problema, né? Então, tu precisa ver em diferentes contextos essas mesmas coisas acontecendo e de forma persistente, contínua. Atraso significativo de conquistas do desenvolvimento, né? Coisas que a gente espera. Pensar em desenvolvimento nunca é pensar em checklist, tá? A gente vai pensar ele em contexto. Lá nesse e-book que eu mencionei antes também eu falo sobre isso. Mas existem sim marcos importantes que a gente precisa estar atenta,
tá? Se esses marcos não são atingidos, mais um alerta aí a ser aceso. Comportamento repetitivo ou muito restritivo, né? Restrição alimentar, por conta daqui a pouco de textura só, de cheiro, só come a mesma cor, só come a mesma textura. Ou também dificuldade de se envolver nas propostas do grupo, mesmo com mediações adequadas. Porque não adianta dizer, não participa, e daqui a pouco eu tô mais isolando ela dessa forma, né? Do que contribuindo para que ela venha para o grupo. Então, a gente precisa ter mediações adequadas. Feito tudo isso, eu já tendo investido, eu já conseguido olhar com intencionalidade, né? Vendo esses pontos e eles permanecem, sim, cabe a gente pensar no AE e chamar a professora do AE e sustentar isso com esse parecer pedagógico. No terceiro tópico, que é sobre o papel da escuta e da observação docente, eu quero valorizar totalmente o teu olhar e o teu entendimento, porque tu convive diretamente, diariamente com essa criança. Então, tu sabe ler, às vezes, muito melhor do que muitas outras pessoas, as expressões singulares, o que é dela, o que é próprio dela. Então, para isso, eu só quero te fazer alguns alertas. E o primeiro deles é que observar nunca vai ser julgar, tá? Que a observação, ela é ativa, tem uma escuta ativa, intencional. Ela olha, ela sabe para o que ela está olhando, por que ela está olhando. E isso vai contribuir para que a gente faça propostas para olhar exatamente essas questões e para desenvolver isso também. Por exemplo, uma brincadeira, eu poderia estar brincando de estátua, simplesmente brincando, sem estar olhando nada. Botei a música ali, estou me divertindo, as crianças estão se divertindo. Mas quando eu faço a mesma proposta, sabendo por que eu estou fazendo, sabendo o que ela está desenvolvendo, olhando para o fulaninho lá em específico, tudo se transforma. E quando a observação ela é produtiva, ela nunca vai ser para rotular, tá? Mesmo que venha a ter alguma questão, a gente não vai rotular porque isso não vai fazer sentido pra gente, não vai mudar a nossa prática, não vai mudar a nossa intervenção. Então, foge daquele lugar que por vezes é convidativo, sabe? De olhar e julgar o pai e a mãe, de dizer, mas é porque também fulano só fica na frente da TV. Ok, pode ser, mas o que a gente faz a partir disso? Ficar julgando só não vai mudar nada. Ficar julgando não vai ajudar essa criança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com essa família? A gente vai orientar? A gente vai explicar por que a gente deseja que outras coisas sejam feitas em casa? Mas não só lá na casa. Às vezes é muito fácil a gente olhar para lá, mas o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai mudar aqui na nossa escola? O que eu vou mudar na minha prática? O que eu vou mudar no meu olhar? Como eu vou melhorar a minha observação? Como eu vou transformar ela mais intencional, mais sensível? Outra questão bem prática. Pontos para tu observar. Interesses dessa criança, modos de agir, tempos próprios, reações ao ambiente, interações com os adultos e os pares. Anota isso lá no papel e quando tu for olhar para essa criança que te interroga, pensa em todos esses tópicos e como ela se comporta em cada um deles. Lembra dos tempos próprios. A gente, enquanto escola da infância, a gente deveria ser muito mais sensível do que por vezes a gente é com essa questão de tempos, né? Eu sei das demandas, mas a gente por vezes institucionaliza as crianças. E se a gente não dá 4 passos para trás, às vezes não é nem dar um. Para uma discussão dessa, dá uns 4, 5 passos para trás para ver como essas coisas funcionam. Elas devoram a criança, né? Por exemplo, a minha filha é uma criança que ela não tem necessidade de dormir muito tempo, não, sabe? Ela sempre foi uma criança que dormiu pouco. Como que isso funciona lá na escola se tem horário lá e todas as crianças... Hoje minha filha vai só meio turno na escola, mas se ela não fosse o turno inteiro e tem um horário de dormir, 2 horas as crianças têm que dormir, como que ela fica nesse cenário? Se 1 hora é o suficiente para ela, o que ela vai fazer na outra 1 hora?
A gente vai olhar para isso, a gente vai fazer com que ela se encaixe, que ela tenha que ficar deitada, que ela tenha que ficar tentando dormir. O que a gente está fazendo? Institucionalizando, por vezes, as crianças, colocando sem perceber as crianças numa mesma linha de produção, querendo que elas fiquem todas iguais. Outro ponto importante nessa tua observação é a questão do registro, né? A gente precisa olhar e registrar as coisas que a gente faz. Sobre isso, daqui um tempinho eu vou estar lançando um curso que ele vai estar aprofundando, né, e orientando. Então, se isso te interessa, já segue no meu @nospelaeducação e fica atenta lá às novidades. Como que também a gente escuta, né? Que a escuta ela se constrói também na relação com a criança, não é só numa análise isolada. E a observação como ferramenta para adaptar, incluir, reorganizar propostas e espaços. Então veja, a observação ela é fundamental e ela vai se refletir diretamente na tua prática. Por isso, ela precisa ser intencional, sensível e respeitosa. Por fim, dito tudo isso, né, elencado todas essas questões, tu te identificou, aí pensou, não, tem o fulaninho, tem o Joãozinho, tem a Mariazinha lá na minha sala, agora eu vou observar mais intencionalmente, eu vou anotar isso e tal. Eu acho que precisa do AE, vai ser bom a professora do AE estar lá junto comigo, pensando sobre isso, vai contribuir para a própria criança. Tá, mas como é que eu falo com a equipe pedagógica e com a família sobre isso? Então, vamos lá, que também aqui, ó, já deixei tudo preparadinho para ti. Primeiro ponto. É importante tu tá dividindo isso com eles, porque não é possível, a gente não deseja que tu carregue as tuas inquietações sozinhas, né? Então, busca apoio da coordenação. Coordenadora pedagógica, assim, ó, tem que ser tua super aliada, tá? A inclusão não acontece sozinha e a gestão é fundamental para a educação inclusiva acontecer. A gente pode ter o maior desejo, a gente pode se virar em 1000 para fazer a educação inclusiva acontecer lá na nossa sala. E eu sei que a gente faz, tá? Sei por causa própria, mas sei também porque eu vejo muita professora aí se dedicando muito. Mas quando a gente está sozinha, as coisas não avançam. A gente é travada no caminho. Então, a gestão tem que estar super aliada contigo nesse processo, tá? Tuas colegas, troca lá na sala dos profs, conversa sobre isso. Conversem no sentido de qualificar as intervenções de vocês, de qualificar o olhar de vocês e não no lugar do julgamento. Foge desse lugar, foge. E quando tu vê a tua coleguinha indo para esse lugar, convida ela a pensar diferente, sabe? Talvez ela não tenha tido ainda a oportunidade de refletir sobre isso, de se dar conta sobre isso. Quantas vezes na nossa vida a gente não se dá conta das coisas, né? Então, inspira tuas colegas em relação a isso. E eu trouxe, então, estratégias para tu estar conversando com a família, mas eu só gostaria também de frisar que é importante quando tu conversar com a equipe, talvez tu já ter construído, né, esse relatório das tuas observações, usando exemplos concretos da tua vivência com a criança, tá? É importante tu já ter isso elaborado, certo? Esses teus registros observacionais e também as tuas perguntas abertas. Por quê? Porque a gente não tem todas as respostas. E a gente não quer isso também. Não vamos cair no lugar de sabemos tudo sobre essa criança, sabemos o que precisa ser feito e tá faltando isso, tá faltando aquilo e tal. Não, vai para esse lugar também. Há coisas importantes e sim que a gente precisa ter segurança, a gente precisa saber, a gente precisa sustentar. Mas o lugar das perguntas abertas e dos questionamentos, ele é fundamental para uma boa professora, porque isso significa que tu tá afinando o teu olhar, que tu tá qualificando ele. Então, tenha sempre perguntas abertas sobre essa criança. E como vocês podem, então, enquanto equipe, depois de ter conversado com a equipe, ela também ter percebido, né, essa necessidade, como vocês podem estar conversando com essa família? Porque pensa, é no início da vida, gente. Às vezes a família até já percebeu alguma coisa, mas é difícil lidar com isso. Às vezes a família não percebeu, então tu precisa gerar, em primeiro lugar, essa demanda, dessa necessidade. Então tu precisa estar conversando com essa família, né? E quando vocês forem fazer essa conversa, essa demanda já foi gerada, essa família já tá olhando para essa criança também, vendo essas necessidades diferentes,
façam no momento certo, sintam isso, façam no ambiente acolhedor, né? Não vamos a termo técnico, que também nem cabe a gente, né? Somos pedagogas, vou ficar lembrando isso várias vezes. Então não vamos falar, é autista, é isso, é aquilo, né? Então vamos cair no lugar de alarmante também. Vamos se colocar no lugar dessa família que tá ali com uma criança pequena, recém-chegada ao mundo, que a gente não sabe todo o contexto, todos os desejos envolvidos, ou por vezes, né, ou questões negligenciadas também, mas vamos acolher, vamos tentar partir a partir do afeto, porque aí, se não funcionar por aí, não vai funcionar em lugar nenhum. Se não funciona pelo afeto, se não funciona pelo vínculo, não vai funcionar de nenhum jeito. Então, vamos já tentar ir construindo essa abordagem desde o início, tá? Foca no desenvolvimento dessa criança e nas possibilidades de apoio. Foca nisso. Foca no que tu observa, foca nas tuas intervenções do que tu já faz, mostra os resultados disso, né? E do quanto ela ter apoio seria ainda mais potente para ela. E escuta essa família. Escuta, de verdade. Lembra da escutativa? Que ela funciona aqui também, para que tu possa reconhecer que ela também tem saberes sobre essa criança. Assim como tu sabe muita coisa assim dessa criança, essa família também sabe, né? Então, escuta eles, considera, né, e estabelecer parceria. Porque o nosso objetivo é o melhor para a criança. E pode ter certeza que essa família também quer isso. Vocês, enquanto escola, também podem estar sugerindo, né, que se busque uma avaliação externa sem estar afirmando que existe um diagnóstico, porque essa família pode dizer, tá, mas tu acha que é isso, prof? Tu acha que ele tem aquilo, prof? Não sei, né? Talvez seja importante um outro profissional mais qualificado nesse sentido para poder te dizer se sim ou se não e dar melhores orientações. Essa pode ser a tua resposta. Né? E reforça que o objetivo dessa conversa é para garantir os direitos da criança e apoiar o desenvolvimento dela, nunca para rotular ou excluir. Tá? Então já deixa ciente sobre isso. Se esse vídeo te ajudou a clarear um pouco mais sobre o que observar, como agir e com quem conversar quando uma criança precisa de apoio especializado, deixa aqui o teu like, já te inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo sobre inclusão na educação infantil. E também, se tu quiser me acompanhar mais de perto, lá no Instagram eu compartilho dicas práticas todos os dias. É só procurar por @nospelaeducação. E se ficou alguma dúvida, se esse tema mexeu contigo, ou se tu gostaria que eu falasse mais sobre algum ponto específico ou alguma outra questão, escreve aqui nos comentários, que eu leio tudo com carinho e eu posso estar trazendo isso para os próximos vídeos. Então tá, a gente segue junto nessa caminhada por uma educação de escuta, que observa, que acolhe. A gente segue nós pela educação. Até o próximo vídeo.